Sorrindo pra Vida, ao vivo. Bom dia, família Canção Nova. Paz e alegria ao seu coração. Olha, eu desejo no fundo do meu coração que essa semana seja uma semana muito especial para você, meu irmão, minha irmã. Seja uma semana muito abençoada, viu? Por isso eu acolho você com muito carinho. Todo você que está conosco aí por todo o sistema Canção Nova de comunicação, mas quero começar acolhendo você que está pela TV Canção Nova, por tantos lugares do nosso Brasil, que agora se une a nós e em um só coração, em torno da palavra de Deus. Desejo a você a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, viu? Como é bom saber que você está aí conosco, ter a sua companhia nesse momento de graça e de muita bênção para nós. Acolho também você está aí pela Rádio Canção Nova, toda a rede de Rádio Canção Nova agora em um só coração. São as ondas eucarísticas que chegam até você agora, no seu ambiente de trabalho, quem sabe pelas estradas da vida. Eu não sei onde você está, mas de repente com o seu foninho, nos ouvindo já, ouvindo aqui o Sorrindo para a Vida, viu? Quero que a paz, desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também se recaia sobre a sua vida no dia de hoje, viu? Você é muito especial para Deus, você é muito especial para Deus. Essa é a palavra que me vem ao coração agora. Quero acolher com muito carinho também todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, né? YouTube da TV Canção Nova. A gente sabe que tem muita gente que através do YouTube está aí, além Brasil, além fronteiras, tantos países também rezando conosco. Nessa hora se une a nós nesse grande momento de oração em torno da palavra. Então, acolho você também com muito carinho. E é claro, você que está aí pelo CN Plus, a nossa plataforma digital, plataforma de streaming da Canção Nova. É bom demais saber que você está conosco. E já fica essa dica para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá certo? Você pode acessar o site cnplus.cançãonova.com. A gente escreve assim, cnplus, tá certo? .cançãonova.com. Ou você vai aí na sua loja de aplicativo do seu celular e digita lá CN Plus, você já vai ver ali o aplicativo, é só seguir o passo a passo, depois você vai fazer uma inscrição, tá certo? Não tem cobrança, não tem assinatura, você vai se inscrever e você já vai ter acesso a todo o acervo, todo esse conteúdo que a Canção Nova preparou para você com muito carinho, tá bom? Semana só começando, Sorrindo para a Vida também só começando, e eu quero dar bom dia para esse irmão que eu estava com muita saudade dele aqui, Márcio Mendes. Bom dia, meu irmão. Bom dia, senhor Cassiano, prazer encontrar você aqui. Bom prazer dia, é sempre minha meu. gente. A paz de Jesus para todos aqueles que nos acompanham agora, nesse momentinho, no nosso querido Sorrindo para a Vida. Verdade. Que é mais do que um programa de rádio, de televisão, é um encontro de oração, é um encontro com o Senhor Jesus. O Sorrindo para a Vida, para mim, é o abrir das portas e das janelas da nossa alma para o sol, que é o próprio Deus. É permitir que o Senhor ilumine a nossa vida. Então, meu abraço para você, que se une a nós nesse momento de encontro, nesse momento em que nós nos abrimos diante de Deus para perguntar: Senhor, qual é a tua direção para o meu dia hoje? Senhor, qual é a tua palavra? Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Deus nos dá como diretriz, isso traz vida para nós, isso traz sustento. Da vontade de Deus brota até o que é material para nos sustentar. O inverso nem sempre é verdadeiro, mas da palavra de Deus e da vontade de Deus brota tudo o que nós necessitamos, inclusive aquelas respostas, aquelas soluções, aquelas saídas para situações mais difíceis e até aparentemente impossíveis, não é? Então, louvado seja Deus por termos a oportunidade de nos encontrarmos aqui. Mas eu quero aproveitar também para desejar um feliz ano novo para todos. Obrigado, Márcio. É o primeiro programa do ano para mim. Aproveitei esses dias para poder também me refazer, descansar um pouquinho. Então, hoje, dia 6, de janeiro, estou tendo a oportunidade de encontrar você pela primeira vez aqui no Sorrindo para a Vida, nesse ano de 2025. Feliz 2025. Que nosso Senhor abençoe esse ano da sua vida.
que coisas muito boas aconteçam para você, que venham muitas novidades, mas novidades da parte de Deus, porque elas são sempre boas para nós. E sabe aqueles anseios profundos que estão no seu coração e que correspondem aos sonhos de Deus para você? Que eles se realizem, que muita paz, muita saúde, muita alegria repouse sobre a sua casa, porque nós sabemos que essa é a vontade de Deus para nós, a nossa felicidade, que a gente tem esperança. Então, em suma, tudo de bom eu desejo para você, a paz do nosso Deus. E se quiser, toma nota aí da palavra de hoje, que está em Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 47, encontrem na sua Bíblia, deixe marcado, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 47, é a palavra de Deus para nós. Amém, amém. Já está anotadinho aqui. Já aproveita, anota aí também, toma a palavra. Você que reza e gosta de tomar a palavra, já preparar também aí o seu caderninho de anotação, a sua agenda, para você ir colhendo as direções de Deus para o dia de hoje. Maravilha, viu? Palavra de Deus está aqui, o Márcio Mendes está aqui, vai ser bênção de Deus. Quero acolher com muito carinho também meu irmão Renilson Góes. A paz de Jesus. Cassiano, a paz de Jesus. Deus te abençoe, viu? Que alegria estarmos juntos, Márcio, Cassiano, Sapo, toda a nossa equipe que está aqui, você que nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Feliz Ano Novo! Seja realmente um ano de muita bênção, como o Márcio bem colocou, e como também o Márcio falou, não é? O Sorrindo para a Vida, esse lugar de encontro, é um encontro de oração. Verdadeiramente podemos dizer que é um encontro com Deus. Então seja muito bem-vindo a este programa, porque aqui Deus tem muito a falar ao seu coração. Amém. Maestro Sapo, um ótimo dia para você. Maravilha, sempre um ótimo dia, né? Sempre, é isso aí. Bom dia, família Canção Nova. Cassiano, chegou para mim aqui, da Maria Modesta, lá de Natal, uma doação, que daqui a pouco será entregue. Dá um abraço para ela aí, o pessoal me entregou aqui logo cedinho aqui. Beleza? Maravilha, bom dia, família Canção Nova. Tamo junto, hein? Maravilha! Aproveite, Sapo, para fazer menção aqui também, que eu recebi aqui da dona Nilza Tavares da Silva, DDD 47, eu acredito que ela seja lá da região de Santa Catarina, pelo DDD, né? Mas aqui tem um par de aliança que ela colocou aqui, né? Não tem mais nada aqui no papelzinho, mas ela doou para o Pai das Misericórdias. Então chegou aqui em nossas mãos. A sua doação é a dona Nilza Tavares da Silva. Depois a gente vai encaminhar direitinho lá para o santuário, que ajuda não só agora na construção, né, da Capela das Graças ali, mas também a manter todo o nosso santuário do Pai das Misericórdias. Talvez alguns não saibam, Cassiano, é bom a gente sempre lembrar Certeza. que o santuário do Pai das Misericórdias, gente, um belíssimo e grande santuário que nós temos aqui dentro da Canção Nova. É um dos poucos aqui no Brasil, se eu não me engano, dedicado ao Pai, não é? Um dos poucos. Ele foi construído assim, com a doação de ouro velho, ouro antigo, peças quebradas que as pessoas tinham em suas casas, porque a construção de um santuário, ela é bem dispendiosa, ela custa bastante. E a Canção Nova, desde o início, ela sempre viveu e sempre cresceu por meio da colaboração daqueles que a acompanham e que a amam, por meio dos seus benfeitores. A Canção Nova não tem patrocinadores comerciais. Então, todo o dinheiro que entra para a manutenção, para o sustento desta obra, vem da doação de todos nós. E quando eu digo todos nós, porque também nós que estamos aqui dentro e apresentamos até os programas de rádio, de televisão, mesmo sendo membros efetivos, nós também ajudamos, não é? Nós também nos colocamos nesta condição de sócio-evangelizadores, não é? E a Canção Nova sempre se manteve pobremente, não é? Porque a nossa pobreza não é não ter as coisas, mas uma profunda dependência de Deus, porque nós temos praticamente aquilo que é o necessário para viver o mês, e a cada mês isso se renova. Canção Nova não tem reservas financeiras, não tem dinheiro em conta para assegurar para nós o dia de amanhã.
não é? Nós vivemos aquela palavra que diz: a cada dia basta o seu cuidado. Então, essa luta que você vê, a gente sempre falando aqui, vamos buscar o 100% de cada mês, é 100% mesmo. É tudo o que nos falta, não é? E há dezenas de anos o Senhor tem nos dado o necessário mês após mês. E se é o necessário, como é que ainda cabe construir um santuário como esse? Foi dada a inspiração ao Eto a partir de um trecho da palavra de Deus, que o templo antigo ele foi construído em Jerusalém, foi construído a partir dos donativos, principalmente essas peças que as pessoas tinham em ouro. E ele entendeu que muita gente tinha em casa sempre alguma pecinha guardada, esquecida, não é? É aquela aliança do bisavô que ficou lá, ninguém quer desfazer, mas também ninguém usa, não é? É aquele relógio que é de pulseira de ouro, que, claro, tem valor, é ouro, não é? Mas já não é o caso, a pessoa não se sente à vontade de usar, até por uma questão de segurança, mas também não queria se desfazer porque tinha um significado, né? E muitas pessoas entenderam que podiam eternizar esse significado, colocando essas peças, essas joias, para a construção do santuário do Pai das Misericórdias. É que agora as árvores cresceram e nós não conseguimos vê-lo daqui. Mas, gente, é magnífico. Simples, mas grandioso. Como os braços do Pai das Misericórdias, que se estende para acolher a todos que aqui chegam. Então, uma vez construído, manteve-se a inspiração de fazer a manutenção do santuário e até a expansão dele, né? Como agora a Capela das Graças Alcançadas, fazer da mesma forma, através desse ouro antigo, ouro velho, não é? O Cassiano está segurando ali uma aliança, não é? Muitas pessoas têm entregado a aliança, ou porque o cônjuge faleceu, ou até por uma situação difícil em que o matrimônio terminou, e outras vezes até porque estão celebrando as suas bodas, né? Fizeram 25 anos, os 50 anos, vão trocar as alianças e querem enviar as antigas aqui para o Santuário do Pai das Misericórdias. Quis fazer essa explicação um pouquinho mais ampla, porque eu acho que de vez em quando é bom a gente relembrar. Bom demais. Para você que está chegando, é bom saber. E se você ficou interessado, né? Até porque disse assim, mas como será isso? Não é? Porque você lembrou que você tem aí uma peça assim e gostaria de enviar para a Canção Nova, faça isso. Você estará ajudando a manter e a ampliar o Santuário do Pai das Misericórdias. Para poder fazer o envio, você tem o endereço, Cassiano? Tenho, você pode mandar o seguinte: Caixa Postal 57, o CEP é 12.630.000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Aí você pode colocar os cuidados aqui do Sorrindo para a Vida, ou você pode colocar os cuidados diretamente lá do Santuário do Pai das Misericórdias, mas é muito fácil. Vou repetir para você, tá? Caixa Postal 57, o CEP 12.630.000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Você pode enviar, ou quando você vier aqui na Canção Nova também, você pode trazer, como, por exemplo, a Silvana dos Santos Marques, ela é de Santa Cruz do Rio Pardo, ela veio trazer pessoalmente, essa que eu estava mostrando enquanto o Márcio estava fazendo a explicação, porque é importante mesmo, Márcio, porque todos os dias tem gente nova chegando na família Canção Nova, e às vezes as pessoas, mas como assim o povo está doando, né? O que é isso de doar ouro? Então, obrigado pela sua explicação. E a Silvana trouxe para nós aqui o testemunho dela, nós recebemos, e justamente, até como você mencionou, ela completou 25 anos de casada. Olha aí. E aí, ela trocaram a aliança, então estão doando aqui a aliança deles, que usaram até os 25 anos, estão doando para o Santuário do Pai das Misericórdias. Silvana, minha irmã querida, Deus lhe pague, Deus te abençoe, depois será enviado para o santuário, como diz a canção da Salete, o templo que foi construído de histórias. É verdade, um templo sagrado, o Santuário do Pai das Misericórdias, que foi construído de histórias. Minha gente, boa notícia para você, Márcio, boa notícia para todo mundo. O nosso Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova,
aí através da nossa loja virtual, já coloco à sua disposição aí, ó, loja.cançãonova.com. Vocês estão gostando aqui, né, dessa camiseta? Eu acho demais. Tem hora que eu até me atrapalho, que eu fico olhando para ela na televisão, porque ela é bonita demais, né? Bonita, né? Ela ficou top demais, gente. Ela fica muito linda. Tá aqui, ó, eu e o Márcio. A gente nem combinou, mas aqui, ó, a dobradinha massa demais. Olha lá que coisa linda. Deu aquele close agora aqui. Meu escudo É a fé. Lindo demais. Que declaração maravilhosa para a gente fazer, né, gente? Porque de tantas situações que nós vivenciamos, né? Quem é que não se sente muitas vezes alvejado, né? Verdade. Ou pelo ciúme, ou pela inveja, pela maldade, pela fofoca de alguém. E às vezes o que se organiza contra nós é até atentados contra a nossa vida física mesmo. Nós sabemos que a nossa vida neste mundo é uma luta, não é? E que é importante a gente não atacar, não agredir ninguém, nunca pagar o mal com o mal. Mas a palavra de Deus nos ensina e nos manda que nós nos defendamos. E uma das palavras que nos ensina que nós devemos nos defender está lá em Efésios capítulo 6, que foi o que deu origem, sim, a essa camiseta, é a armadura do cristão, onde a palavra de Deus nos manda que nós embracemos o escudo da fé, porque com ele nós podemos nos proteger até dos dardos inflamados do diabo. A fé nos protege, gente, de tudo aquilo que pode pôr fogo na nossa vida, porque dardos incendiados, né? Incendeia a vida da gente, né? Da pior forma possível. E o que é que nos protege? É a fé. Então, como é bom nós podemos não só nos revestirmos para que os outros também tomem consciência disso, mas que seja uma declaração para nós. Nós somos os primeiros a lermos, a ouvirmos e a renovarmos essa escolha no nosso dia. O meu escudo é a fé. Não pela força do braço, não pela força das armas, não pela guerra como muitos conhecem, porque a nossa luta é espiritual e a maneira que nós nos defendemos, a arma que Deus nos deu é a nossa fé. E diga-se de passagem, ficou lindíssima essa camiseta. Olha, ela compete de igual para igual com a camiseta que o Sapo dá. São Miguel, de beleza, viu, gente? São Miguel Arcanjo. A camiseta de São Miguel Arcanjo, ela é mais elaborada, ela é mais complexa, é um desenho mais amplo, mas em termos de beleza e de gosto, olha, as duas competem de igual para igual. Ficou lindo demais. E aí você que está visitando a nossa loja virtual, quando você acessar ali, de cara vai aparecer para você um banner chamado Dia da Gratidão. O que é isso? É para você celebrar conosco um desconto especial nas compras acima de R$150. Olha lá, nosso diretor já colocou na telinha para você, só que eu tenho uma boa notícia para você que é sócio. Você que é sócio, ei, sócio evangelizador, sabe que você tem 15% de desconto, tá à sua disposição aí, ó, tá até a luzinha lá no banner também. Esse 15% de desconto, como é que faz, Cassiano? Quando você for finalizar a sua compra, você vai utilizar o cupom SÓCIO-CN. Viu como é bom ser sócio Canção Nova também? Tem aí as suas vantagens, tem os seus benefícios. Então você aproveita, dá uma visitada depois lá na nossa loja.cançãonova.com. Tem muito produto bacana, tem lançamento, tem essa camiseta linda, tem a camiseta do Renilson, tem a camiseta do Sapo, tem o livro do Márcio, que está maravilhoso. Então vale a pena você dar uma conferida lá, aproveitar, porque o Davi preparou essa promoção maravilhosa, esse movimento de amor para você, tá bom? É porque eu digo assim, é um movimento de amor mesmo, para você aproveitar aí. E você que é sócio, lembrando, você tem direito a esse 15% de desconto, é só utilizar o seu cupom de sócio CN. Combinado? Gostou da boa notícia, hein, Márcio? Gostei muito, e olha, já que a gente tinha falado até aqui um pouquinho desse tema de se proteger, não é? Que o nosso escudo, a nossa proteção é a fé. Depois, eu quero até trazer um trechinho desse livro, que está na página 103, cujo título é Aprenda a se proteger no Espírito e volte a ter paz.
Então, para você que perdeu a sua paz, para você que anda angustiado, angustiada, para você que diante das ocorrências do dia a dia, né? Porque às vezes a gente fica pensando que o que tira a nossa paz são coisas extraordinárias, são coisas absurdas, aquelas grandes tragédias. Não, meus queridos, o que mais opera contra a nossa paz são coisas pequenas que vão enchendo o nosso cotidiano. São as pequenas tristezas, são as pequenas angústias, são as pequenas frustrações, são os pequenos ressentimentos que se vão acumulando, são as mágoas colecionadas no decorrer de tantos tempos, são as pequenas palavras rudes, malditas que nós ouvimos ou que nós dizemos e que vai tornando a nossa vida pesada. E quando a gente vê, a gente perdeu a paz. O que é que rouba a nossa paz? As preocupações exageradas, o medo da vida, o medo do futuro, o medo da doença, o medo da morte, o medo das pessoas, o medo de amar de novo e se expor novamente a feridas, não é? São essas coisas que vão tirando a nossa paz. E aqui na página 103, olha só, aprenda a se proteger no Espírito. E esse Espírito aqui com E maiúsculo, porque é no Espírito Santo. Não é? Porque o Senhor nos cura das nossas feridas, o Senhor cura a nossa história. Mas é o mesmo Senhor que nos deu a inteligência. Então, se por um lado a misericórdia de Deus nos cura das feridas antigas, o Espírito Santo nos deu inteligência para a gente se proteger de novas feridas. É que a gente desconhece aquilo que a palavra de Deus nos revela. E por isso a gente vive mal. A gente vive mal por falta de conhecimento. Então, daqui a pouquinho, se for possível, quero ler para você aqui um trechinho. Aprenda a se proteger no Espírito e volte a ter paz. Que presente para nós, Nossa né? Senhora. Nesse dia de hoje, que o Espírito Santo nos encha com a sua paz. Graças a Deus. Meu irmão, é o seguinte, viu? Você não tem direito de carregar mais esse mal na sua vida, viu? 2025 já começou, que seja um ano novo na sua vida. Fica livre do teu mal, tá certo? Toma aí essa decisão. Eu tenho certeza que este livro, inclusive do Márcio, vai te ajudar muito. Se você quiser ligar agora, liga para nós, 0 operadora 12 3186 2600, lembrando que esse telefone é o WhatsApp também. Eu sei que tem muita gente que gosta de mandar sua mensagem. O Márcio está aí mostrando para você, ó, fica livre do teu mal. É o título do livro. É o título do livro, tá certo? E eu estou te dando essa palavra de ordem, liberando essa palavra de ordem. Você não tem mais direito de ficar carregando esse mal na sua vida. Eu não sei qual mal que é, mas eu tenho certeza que você sabe muito bem. Eu tenho certeza que cada página desse livro vai te trazer essa liberdade de todo esse mal, talvez que você já carrega há anos. Fica livre do teu mal, no nome de Jesus. Amém? Amém. Ei, coisa boa. Gente, o seguinte, vou trazer a frase do dia para você, mas só lembrando uma coisa, estou aqui acompanhando nas redes sociais também, muita gente feliz demais com a volta aqui do Márcio. O povo gosta. Muito obrigado. Também Estou feliz. A gente sente muita falta do Márcio aqui. Nossa Senhora, é bom demais. Não, bom quando sentem falta da gente, né? Ruim seria se não sentisse, né? Isso é bom demais. Bom demais. Tem aquela frase minha, nunca falte ao trabalho para que seu patrão não perceba que você não faz falta. Boa, Sapo. Dureza essa, hein, Sapo? Boa Ninguém mesmo. ligar, fez falta. Gostoso quando você encontra a pessoa e diz, nossa, estava sentindo tanto a sua falta, né? Diferente de você encontrar a pessoa, né? Você voltou? É diferente. Muito demais. obrigado pelo carinho. Mas aqui, olha, cada um Sabia faz que você muita tinha falta, saído, né? Já pensei, Sabia que você tava- nossa, essa daí é pior, hein, Sapo? Nem percebi que você tinha... Essa não. Mas, gente, o seguinte, eu tô aqui acompanhando o Instagram também, tá certo? Então, se você ainda não segue, fica a dica para você. Nosso endereço lá no Instagram é @sorrindopravida_cn, @sorrindopravida_cn. Aí você deixa ali os seus comentários, como muita gente já está deixando aqui, mas também os seus pedidos de oração. Coloca aí as suas intenções. O fato de você colocar lá, apresentar lá, isso já é oração. E a gente está unido aqui também
pelas suas intenções. Combinado? Se você quer mandar o seu testemunho para nós, mais detalhado, se você não quiser, inclusive até não ser identificado, coloque na primeira linha, manda pelo e-mail. O e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. Combinado? O e-mail é fácil, né? sorrindopravida@cançãonova.com. Estamos esperando aqui o seu testemunho e a sua participação aqui através das redes sociais. A frase do dia de hoje é uma frase do Padre Jonas, e ela vai dizer assim para todos nós: assuma a missão que Deus já lhe confiou desde toda a eternidade. Amém. Assuma a missão que Deus já lhe confiou desde toda a eternidade. Amém. Se preparar então para ouvir a palavra que será semeada em nosso meio, como o Márcio bem falava. Vamos pedir esse Espírito que nos conduz, que nos protege. Peça agora, onde você estiver nesse momento, peçamos o Espírito Santo sobre nós para que Ele possa nos preencher, nos encher e abrir nosso coração, a nossa mente para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Cantemos. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito e minha alma reviverá. Peçamos, encha-me, Senhor, com Teu Espírito e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito e minha alma reviverá. Peça com fé. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito nesse dia, neste momento, e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus, nós te pedimos para te adorar, para te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 47. Lucas 7, do 36 ao 47. E às vezes, não é, como eu disse para você, um trechinho que a gente pega desse livro, ele cabe bem durante a partilha da palavra, num certo momento, porque traz um testemunho, porque traz uma afirmação, porque traz um conhecimento novo. Mas hoje eu gostaria de abrir esse momento com ele, porque nos prepara também o coração para a palavra de Deus. O capítulo está na página 103, o título é Aprenda a se proteger no Espírito e volte a ter a paz. E diz assim: como remédio para os pensamentos maus. Você sofre com pensamentos maus? Com pensamentos de morte, com pensamentos de vingança, com lembranças ruins que atormentam você, pensamentos que invadem o seu sono e transformam-se em pesadelos. Você nota que no decorrer do seu dia, o que vai moendo dentro de você? São coisas boas, são boas intenções, ou quando você se pega desprevenido, você está pensando aquilo que você não gostaria. Os seus pensamentos, eles te animam, eles te jogam para cima, eles te dão uma boa direção, ou eles estão trabalhando contra você, contra a vida, estão arrancando a sua paz.
Então, se você está lutando com seus pensamentos, olha aqui o remédio, ó. Como remédio para os pensamentos maus, os santos dos primeiros séculos, naquela época em que não tinha psicólogo, em que não tinha psiquiatra, as doenças do coração, as doenças emocionais e algumas doenças psicológicas, né, eram tratadas pela sabedoria e pela palavra de Deus. E as descobertas, não é, na área da ciência emocional, psicológica, elas não descartaram, não desautorizaram e não desmereceram a conquista e os ensinamentos que foram construídos no decorrer dos séculos através da espiritualidade e da oração. É um caminho de cura. Então, como é que essas pessoas se curavam quando não tinha essa ciência, quando não tinha um consultório psicológico aberto para poder atendê-las? Olha aqui, ó. Os santos dos primeiros séculos ensinam que, em relação aos pensamentos maus, para curá-los, nós devemos confrontá-los com a palavra de Deus. Você entendeu por que o Sorrindo para a Vida faz bem para tanta gente? Por que tantas pessoas têm se libertado realmente, se libertado de vícios físicos, de dependência química, pelo álcool, pela droga, pelo fumo, pelos remédios não prescritos pelo médico, mas que a pessoa adotou para poder alimentar sua dependência? É a palavra de Deus que nos liberta verdadeiramente das dependências afetivas. Mas é ruim, Márcio, a gente ter uma dependência afetiva. Toda dependência que não seja de Deus, ela é ruim. Toda. Ah, mas a gente depende uns dos outros. Sim, mas é uma interdependência diferente. É uma dependência que nós escolhemos porque a gente nota que a nossa vida melhora, não é, com os nossos relacionamentos. Há uma altura da nossa vida que, é claro, nós somos dependentes, mas é uma condição temporária de uma criança que não sobrevive sem o auxílio de um adulto. Mas você está vinculado de forma efetiva e indiscriminada a uma pessoa por causa dos seus afetos, ao ponto de dizer: sem essa pessoa eu não quero viver, se essa pessoa me deixar, eu me mato, eu tiro a minha vida. Ô, meu amigo, isso não é vida. Isso é escravidão. E nem precisa o outro deixar a pessoa para a vida dela ser uma tristeza, ser um horror. Não é? Então, nós precisamos, sim, nos libertar. E quando nós confrontamos a nossa vida com a palavra de Deus, nós somos libertos das nossas dependências químicas, das nossas dependências afetivas, até financeiramente nós somos libertos, porque a pessoa começa a se descobrir, cresce a sua autoestima, descobre seus dons, seus talentos, suas capacidades. Quando ela vê, ela está alçando voo numa matéria que ela nunca acreditou que fosse capaz. Até a vida material ela começa a enxergar de uma maneira diferente. E, sobretudo, a palavra de Deus nos liberta dos laços com os quais Satanás havia nos prendido, por meio de ideias, por meio de pensamentos, por meio de sentimentos. Então, como é que nós curamos os pensamentos maus? Confrontando-os com a palavra de Deus. Devemos confrontá-los com a palavra de Deus e assim vencer tantos pensamentos enganosos, porque tem pensamentos que nos enganam, pensamentos nossos. Então, vencer tantos pensamentos enganosos quanto as sugestões do diabo. Porque tem ideias que nós temos que não são simplesmente ideias, elas são inspirações. E alguns chamam de insight, né? Para quem gosta de usar termos ingleses, né, americanos, insight. Você estava rezando, de repente veio um insight. Não veio um insight, veio uma inspiração mesmo, Deus te deu a resposta. Você fala com Deus na oração, diz Santo Agostinho, que Ele te responde na inspiração.
Quantas e quantas vezes, enfrentando situações delicadas, difíceis, extremamente exigentes, pesadas para você, quando você estava quase desistindo, quando você tinha tentado tudo, menos rezar. Quando você viu que você ia, ser derrotado mesmo para valer, você toma a decisão de dobrar os seus joelhos, de rezar, entrega aquela situação sinceramente diante de Deus, e às vezes termina a oração, você sai dali até com uma sensação meio frustrante, de que você rezou e não veio a resposta. Passa uns minutinhos, acende uma luz, a resposta vem, e aqueles que são mais atentos fazem como aquele único leproso dos 10 que voltam para agradecer. Lembra da cura dos 10 leprosos? 9 mal agradecidos foram curados e foram embora, só um voltou para agradecer. Quem é atento, gente, na oração, depois de encontrar a resposta, volta para agradecer. E o desatento, o que faz? Toma para si o que Deus lhe deu. Eu tive uma ideia, eu tive uma resposta. Eu já não sabia o que fazer, mas você não vai acreditar. Eu estava aqui, sentei atrás do volante do carro para dirigir e veio como uma luz. Só que você esqueceu o seguinte: só veio depois que você rezou. O Senhor esperou o momento certo para te dar aquela resposta. Não foi na hora da sua oração, mas foi fruto da sua oração. E assim como Deus nos inspira, o inimigo de Deus, que também é espírito, maligno, mas é espírito, o único jeito que ele tem de sugerir as coisas para você é por meio de inspiração. Ou te inspirando diretamente, chega como uma ideia, ou colocando essa ideia na cabeça de alguém que vai falar para você. E olha o que a palavra de Deus nos faz. A palavra de Deus, quando nós confrontamos essas respostas e esses pensamentos com a palavra de Deus, ela nos faz vencer tanto os pensamentos enganosos quanto as sugestões do diabo. Então diz aqui, no livro, cada um de nós deveria procurar na Bíblia, na Sagrada Escritura, a palavra certa que irá nos curar. Você sabia que existe uma palavra para você na Sagrada Escritura que irá curar o que você está enfrentando, o que você está vivendo? E diz, há palavras que curam essa ou aquela pessoa em particular. Eu conheci um homem que ele foi curado do alcoolismo no momento em que, rezando, ele abriu a Bíblia. E caiu numa passagem que diz assim: deste-me mais alegria do que o vinho. E aquela palavra o curou. E eu conheci uma mulher, conversei com ela, e foi ela quem me disse isso. Ela estava profundamente envolvida com o ocultismo, e incorporava uns negócios lá que baixavam nela, e ela foi percebendo que a vida dela era um caos, era uma desgraça, palavras dela. Mas ela tinha na casa uma Bíblia que ela havia ganhado de algum parente dela, não me lembro quem, se era avô, se era pai, se era mãe. Ela tinha lá a Bíblia, a importância da gente ter a palavra de Deus em casa. E o dia que ela, rezando, porque ela não aguentava mais a vida que ela tinha, porque ela conversava como se fosse com outra pessoa, com aquela entidade que baixava nela, falava com ela, dominava a vida dela. E ela, abrindo a Bíblia, caiu naquela passagem de Deuteronômio, em que o Senhor nos proíbe, para o nosso bem, que nós nos envolvamos com estas coisas. Ela disse que naquele momento, ela tomou a decisão de romper com esse mal. Olha, gente, como Deus é maravilhoso e poderoso. Às vezes Ele usa as pessoas, às vezes Ele não usa ninguém. Ele interveio diretamente na vida desta mulher. E ela disse que mesmo sendo uma resposta direta de Deus para ela, não foi fácil. Porque era uma vida de dominação, há muitos anos, debaixo do jugo do ocultismo. Mas o Senhor a libertou. E era uma mulher extremamente feliz. Então, há palavras que curam essa ou aquela pessoa em particular. E há palavras que curam a todos que se deixam tocar por ela, como também essa que nós vamos
trazer aqui no Sorrindo para a Vida de hoje. Então, não é por acaso que muita gente possui em sua casa uma Bíblia aberta no Salmo 90, tem sido um companheiro para nós, aqui no Sorrindo para a Vida já há vários anos, por causa daquela medalhinha, né, a medalha das duas cruzes. E ali no Salmo, que talvez esteja aberto aí na sua casa, está escrito assim: eu o salvarei, porque a mim se confiou, e o exaltarei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e lhe darei resposta. Perto dele estarei na desgraça. Vou salvá-lo e torná-lo glorioso. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Trata-se de uma palavra de libertação e também é uma promessa de Deus. Razão pela qual tem o poder para nos fazer o bem. Qual o motivo pelo qual essa palavra nos faz o bem? É uma palavra de Deus, que ordena a nossa libertação. Então, quanto mais você se une a Jesus, mais o Espírito Santo cumpre essa promessa em sua vida, libertando você e envolvendo você na proteção dele. E ali, olha, na página 106, diz algo aqui importante, que agora eu gostaria de ler e passar aqui para a nossa palavra de hoje. Também o Deuteronômio nos manda trazer a palavra de Deus sobre nós. Literalmente, sobre a mão, sobre a testa e o mais importante, sobre o coração. Mas é assim mesmo? Sim, olha, Deuteronômio 6, os mandamentos que hoje te dou serão gravados no seu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Há de prendê-los à tua mão como sinal e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos do 6 ao 8. Estar em Deus, meu irmão, estar em Deus, minha irmã, é você permitir que a palavra dele repouse sobre o seu coração. Permitirmos que a palavra de Deus repouse sobre o nosso coração. São Paulo, ele diz que aqueles que estão em Deus recebem o selo de Deus, recebem a marca do Espírito Santo. Mas veja bem, por que a Sagrada Escritura diz para pôr sobre o coração e não para pôr dentro do coração? Você já tinha prestado atenção nesse detalhe? Me lembro que houve um dia que aqui no Sorrindo para a Vida, assim meio de passagem, eu toquei nesse tema. Aqui nessa palavra, nesse capítulo, a gente aprofunda isso. Por que sobre o coração e não dentro dele? A gente precisa colocar sobre o coração, porque nenhum de nós tem o poder de fazer a palavra do Senhor entrar na marra no coração de ninguém. Você consegue fazer a palavra de Deus entrar na marra no coração do seu filho? No coração do seu marido, no coração da sua esposa? E se tiver alguém que acha que conseguiu, porque só acha, não conseguiu. Pode ter enfiado na cabeça, ter feito uma lavagem cerebral, isso não converte o coração. Por que a igreja toma cuidado com essas técnicas de hipnose? Por que a igreja nunca adotou, não é, esse sistema de lavagem cerebral para convencer as pessoas a serem cristãs? Não, Deus nos livre de uma porcaria dessa. O que nós precisamos é da adesão espontânea, livre, voluntária da pessoa. Deus não quer robôs, Deus quer corações. Deus não quer que você faça por medo ou por obrigação o que Ele te manda, mas por amor. Se uma pessoa está obrigada, ela não é livre. Então, por mais que eu e você tentemos, a gente não consegue enfiar a palavra de Deus na marra no coração de ninguém, nem mesmo no nosso. Quantas vezes eu tentei, né? Porque eu estou convencido de que a palavra de Deus é um bem para mim. Quantas vezes eu tentei me fazer obedecer, não é, a uma direção de Deus, e nem sempre foi como eu esperava, porque não é na marra, não é pela força.
A conversão é um processo que se dá pela convivência com Deus. Ela só é possível por amor. Como você vai ver também, que o perdão faz desabrochar o amor dentro de nós, e o amor nos torna capazes de perdoar o que a gente não perdoaria se fosse de outra forma. É só mesmo o convívio íntimo e amoroso com Jesus que vai ser para nós a força e a sabedoria para conquistarmos o que até agora nós não conseguimos. Então, tudo que nós podemos fazer é ouvir a palavra, estudá-la, acolhê-la, cobrir com ela os nossos pensamentos e sentimentos. Então, como explicam os antigos, o coração misteriosamente se abre em certos momentos. E é nessa hora que aquilo que está sobre ele entra. Você já viu que tem momentos que nosso coração se abre? Se abre para uma pessoa, se abre para uma situação, se abre para um perdão. A vida inteira você foi convivendo com uma situação que não se desenlaçava. De repente, há uma abertura e aquilo entra e realiza um bem dentro de nós, ou aquilo entra e realiza um mal dentro de nós. Porque quando o nosso coração se abre, o que estava sobre ele é o que vai entrar. Esse é o perigo da gente cultivar maus pensamentos, da gente ficar alimentando as tentações dentro de nós, dizendo assim, eu não estou fazendo mal a ninguém, ninguém está me vendo. Não é? Eu só estou pensando o que um pensamento poderia fazer. Esse pensamento vai amadurecendo dentro de você. E um dia o seu coração se abre, ou por motivos de dores, ou por motivos de amores, ou por alegrias, não é? Ou até por uma situação emocionante, ou até por alguma situação que a gente não consiga nem explicar, chega uma hora que misteriosamente o coração se abre, e aquilo que está sobre ele entra. Se for uma tentação, vai entrar. Mas se for a palavra de Deus, também vai entrar. E olha, como a palavra de Deus, quando ela entra no coração da gente, entra também uma graça vencedora. Entra também, irresistivelmente, uma força de vida a qual nem mesmo a morte pode se opor, como diz a palavra de Deus. Então, com Deus, nós podemos vencer as forças de morte que operam contra nós. Com Deus nós podemos. Podemos vencer as forças ruins. Quando o amor é verdadeiro, diz o Cântico dos Cânticos, ele é uma centelha do fogo de Deus, que aquece o que é bom e que queima o que não presta. Quer que eu repita para você? E aqui eu não estou falando só do amor de Deus, não. Quando numa família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, quando o amor é verdadeiro, ele é uma centelha do fogo de Deus, é uma faísca do Espírito Santo. E uma faísca pode pôr fogo. Uma faísca acende a chama que estava apagada. Então esse amor é uma centelha do fogo de Deus, que aquece o que é bom e que queima o que não presta. O fogo que a palavra de Deus acende dentro de você pode reavivar o amor no seu coração e na sua família. Quem acredita nisso, diga, eu acredito. Eu acredito. Agora, o que é necessário fazer para que esse fogo reacenda esse amor dentro de mim e no seio da minha família? É o que vai explicar logo em seguida, aqui na página 107. Porque tem uma parte que cabe para nós. Às vezes o que nós mais queremos é que volte a ter amor dentro da nossa casa, amor entre marido e mulher, amor entre pais e filhos, amor entre eu e a família da minha esposa, entre a pessoa e a família do marido dela. Nós queremos, mas a coisa não acontece. E apesar das nossas tentativas, parece que a gente mais conseguiu criar distâncias do que proximidades. O que é que eu estou fazendo de errado e o que é que eu posso fazer de certo? É exatamente o que vai vir logo em seguida, para que você possa aprender e praticar na vida da sua família. Mas a palavra de hoje diz assim para nós, Lucas capítulo 7, versículos do 36 ao 47, traz para nós um episódio da vida de Jesus. Diz que, aqui, versículo 36, um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa.
Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Preste bem atenção que quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Então não é uma suposição, não. Ela era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, essa mulher trouxe um frasco de alabastro, cheio de perfume. Prostrou-se atrás, aos pés de Jesus, e chorando, lavou-os com as suas lágrimas. Em seguida, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, beijou-os e ungiu-os com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que tinha convidado Jesus comentou: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Então Jesus falou: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando eu entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Tu, Simão, não me beijaste. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. E ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por isso eu te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus, por sua vez, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Quero começar aqui do finzinho. Por isso te digo, aqui ó, não me beijaste, ela porém, não derramaste óleo na minha cabeça, ela porém ungiu os meus pés com perfume. Por isso eu te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Gente, nós não podemos confundir a ordem das coisas aqui. A maioria das pessoas acreditam que Jesus a perdoou porque ela demonstrou muito amor. É o contrário. Não, Jesus não a perdoou porque ela demonstrou muito amor. Ela demonstrou muito amor porque ela foi perdoada. Preste atenção no que aconteceu. Essa mulher, cujo nome ninguém fala, ela era ali uma desconhecida da intimidade e pelos aspectos positivos. Ela era conhecida pela sua má fama. Ela era uma mulher pecadora conhecida em toda a cidade. E quando se fala de uma mulher pecadora, já se pensa logo em prostituição, em adultério, que provavelmente era isso aí mesmo. Então essa mulher era difamada, ninguém queria tê-la por perto. O Simão, quando vê ela tocando em Jesus, diz: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que tipo, que qualidade, que nível de mulher que está pondo a mão nele. Em outras palavras, se não fosse pela presença de Jesus naquela casa,
você acha que o Simão ia permitir que essa mulher entrasse publicamente com todo mundo vendo na casa dele? Não deixava, de jeito nenhum ela entraria ali. Ou seja, essa mulher entrou numa casa que ela sabia que ela não era bem-vinda, no meio de um jantar, com um monte de gente que conhecia a fama dela, e que com muita facilidade a enxotaria dali à custa de pancadas. Sabe por que essa mulher enfrentou tudo isso? Porque provavelmente em algum momento em que Jesus estava pregando, essa mulher entendeu o quanto Deus a amava e que Deus a tinha perdoado inteiramente, completamente. Mas será, Márcio? Provavelmente ela estava naquela pregação em que Jesus fez para os fariseus dizendo: muitos ladrões e prostitutas entrarão no céu antes de vós. Oh! Gente, se tinha uma coisa que uma prostituta, uma mulher adúltera, um ladrão sabia, é que ele estava condenado ao inferno, se ele continuasse naquela vida. Que não havia perdão para ele. Inclusive, para o adultério, a pena para uma mulher apanhada em adultério era o apedrejamento até a morte. Então, a pessoa não esperava perdão. A pessoa esperava condenação, e quem já cometeu esses pecados sabe que nem é preciso esperar de fora. A própria pessoa se condena. Se condena por ter errado, se condena por ter pecado. Essa mulher tinha os que a acusavam de fora, mas ela também se acusava. E de repente, no momento em que Jesus estava pregando, ela ouviu que tinha a possibilidade de ela, como uma prostituta, como uma pecadora, entrar no céu antes daquele povo religioso que vivia no templo e na sinagoga. Olha, se para você não faz barulho uma pregação dessa, para alguém que está numa situação lamentável como ela, fez toda a diferença, ao ponto que ela não estava nem preocupada mais com a vida dela. Ela só tinha uma preocupação, uma determinação: ir ao encontro daquele que a tinha libertado. Você acha que perfume hoje é caro? Você não sabe que era um perfume naquela época. Às vezes era o salário de um ano inteiro. Aquele perfume que aquela mulher comprou provavelmente foi fruto do que ela obteve como produto do pecado dela. O dinheiro que ela ganhou com o pecado dela, ela usou para comprar aquele perfume, que era um instrumento de trabalho que ela usava para seduzir os homens. Mas no momento em que ela foi seduzida por Jesus, ela pegou o tesouro mais precioso que ela tinha, ela quebrou e derramou inteiramente sobre os pés dele. Você imagina aquele perfume enchendo aquela casa, aquele povo cheio de ira contra ela, pensando: o que essa mulher acha que ela é, para estar aqui, onde ela não foi convidada, se fazendo de santa diante desse ingênuo que não sabe quem ela é. Esse mestre está se sentindo com essa mulher aos pés dele, mas ela não passa de uma prostituta. Agora, assim como a palavra de Deus nos disse que ela era pecadora, a palavra de Deus também nos disse que ela era. Confirmava que ela era pecadora. Mas o acento aqui está no era, porque já não é mais. Essa mulher havia se convertido. E no momento em que Simão a julgou, ele a julgou muito mal, porque ela já não era culpada dos pecados que ela havia cometido, porque Deus a havia perdoado. E se Deus a havia perdoado, quem era Simão para poder condená-la? E Jesus diz para Simão: o que você está julgando é porque você não entendeu. Você sabe por que essa mulher está se derramando aos meus pés? Porque ela entendeu que ela foi completamente perdoada. O amor dela é fruto do perdão. Você entendeu? Não é que ela foi perdoada por Deus porque ela deu muito amor a Jesus. Quando nós somos perdoados e sentimos o perdão de Deus, gente, todo ressentimento, toda ira, todo ódio contra Deus cai do nosso coração, todo medo de Deus cai da nossa vida. Eu nunca tive raiva de Deus, nunca. Na minha vida eu nunca tive, nem um momentozinho. Mas tive medo.
tive distanciamento, porque eu via esse Deus como um Deus julgador, que um dia eu ia ter que prestar contas diante dele. Então, no meu coração havia um apelo para receber o amor de Deus e para amar a Deus, mas eu não me permitia, porque eu achava que havia realmente essa distância absurda entre um juiz e um réu. Mas o dia, quando naquele grupo de oração eu tive um encontro pessoal com Jesus, se renovou naquele momento o que eu tinha experimentado também na minha primeira confissão com o sacerdote. Essas coisas todas caíram de mim, sabe? E o medo cedeu lugar ao amor, porque eu havia sido profundamente perdoado, e eu não só sabia disso, eu sentia esse perdão dentro de mim. O amor desabrocha com o perdão. Na sua casa também o amor vai desabrochar com o perdão. Márcio, a gente já não se ama mais. Perdoe para que se volte a amar. Perdoe a sua esposa, perdoe seu marido, para que vocês voltem a se amar. Vou contar de forma geral, mas eu acho que vai ajudar, por isso eu vou contar. Não tem como identificar a pessoa. Mas um casal se uniu, se tornaram marido e mulher. Ele a amava muito, ela também o amava. E essa moça, ela tinha sido abusada na sua infância, abusada sexualmente. E ela contou isso para o marido casou com ela sabendo. E eles viveram mais ou menos bem durante um tempo, mas chegou uma altura que ela se tornou muito agressiva com ele, ela não o suportava. E ela foi percebendo que o marido foi ficando magoado, ressentido e se afastando dela. Sobretudo, ela não o suportava porque esse homem queria ter intimidade sexual com ela. É claro, era marido dela. Mas ela não havia sido curada das feridas que ela trazia, da violência sexual sofrida na sua infância. Como é que ela reagia com esse marido? Sem perceber, para se proteger da possibilidade de ter uma relação que ela tinha nojo, que a lembrança dela era negativa, ela o tratava com toda a grosseria, com toda a rispidez, porque sendo grosseira, sendo arredia, sendo cruel com ele muitas vezes, estragava-se todo aquele clima que poderia colaborar para uma intimidade. E é claro, por sua vez, de tanto tomar patada, tinha hora que ele revidava e aí é que a coisa engrossava mesmo. Essa mulher foi buscar tratamento. Enquanto ela estava ali buscando tratamento, em conversa com quem a estava acompanhando, a pessoa foi puxando as raízes, dessa atitude que ela tinha contra o marido, que ela já estava pensando em separar. E, de repente, ela foi percebendo que ela não notava. Que toda a repulsa, que toda a antipatia ao esposo, que a necessidade de ficar longe, a repulsa que ela sentia quando ele a tocava, não era por causa dele, mas por causa do que aconteceu com ela no passado. Então, a primeira coisa, a primeira graça que ela alcançou, foi poder reconhecer de onde vinha toda essa hostilidade. É interessante, quando a gente reconhece, a graça de Deus começa a trabalhar em nós para nos libertar. E, de repente, a pergunta dela era: o que é que eu devo fazer para eu vencer essa situação? Porque eu não consigo, isso é mais forte do que eu. O segundo passo foi conversar com o marido e admitir para ele que tudo aquilo que ela estava fazendo com ele, de mantê-lo distante, de ser hostil, ela não tinha controle, porque as emoções dela empurravam nessa direção, e que ela tinha descoberto que era por causa do acontecido no passado, e que ela estava trabalhando para poder vencer isso. Quando o marido a escutou, ele entendeu por que ela estava agindo assim. E quando ele a entendeu, ele abriu mão de todo o ressentimento que estava dentro dele, contra ela. Porque
entender, a partir da dor e do sofrimento dela, o desarmou completamente. Então ele deixou de ficar magoado, ressentido, e encheu-se de compaixão por ela e foi solidário a ela. Ao perceber que o marido a acolheu e a perdoou, ela encheu-se de amor pelo marido. E hoje os dois vivem muito melhor do que antes, no início do casamento, porque o perdão fez desabrochar o amor entre os dois. Será que não é o que está faltando nesse relacionamento de amizade que você tem? Ou, de novo, no relacionamento com seus filhos? Ou no relacionamento com seu cônjuge? Porque o amor faz o coração voltar a bater de amor. Agora, o ressentimento atrapalha a felicidade. Talvez a sua felicidade esteja sendo atrapalhada, você não consiga ser feliz, porque o coração está apinhado de ressentimento. As mágoas de ontem, elas podem permanecer como cicatrizes que não se apagam, sabia? Não é? Eu tenho cicatrizes no meu corpo da época que eu era bem novinho. Lembro de uma vez que a minha mãe foi na feira e eu fui com ela na garupa da bicicleta. Não sei se você já viveu essa experiência, que a gente ia na garupa, cansava de ficar com a perna pendurada e queria colocar a perna naquele suportezinho que segura a roda da bicicleta. Ah, amigo, um abraço para você. Era o pé no raio, lembra? E aí a bicicleta saía mastigando o seu pé e aquele dia, olha, quase que me arrancou um naco de carne imenso. Foram meses tratando aquilo para poder fechar aquela ferida, porque o raio pegou e foi arrancando um pedaço de carne. Até hoje eu tenho uma cicatriz. De quando? De 43 anos, 44 anos atrás. Então, no coração acontece algo parecido. A ferida do corpo pode deixar em nós uma marca que vai nos acompanhar até o túmulo. Mas a ferida da alma, a ferida do coração, a ferida afetiva, pode permanecer conosco como uma cicatriz que não se apaga também. Então, se você foi magoado, se você foi ofendido e não consegue esquecer, irmão, você deve estar lutando contra um ressentimento que está perturbando a sua felicidade. Isso deve estar fazendo mal para você. E olha, às vezes, a única cura para esse tipo de raiva, a única cura para esse tipo de rancor é o perdão. Então, você não deixa de ter a raiva primeiro, para depois perdoar. A cura dessa mágoa, a cura dessa raiva, a cura dessa ira, desse rancor, virá com o perdão. O perdão vem primeiro, a cura vem em seguida. O perdão é uma ferramenta poderosa para nós recuperarmos a nossa felicidade. Será que é um preço muito alto a se pagar se você vai ter de volta a sua felicidade? Será que existe alguma coisa que valha a sua felicidade? Por quanto você vende a sua felicidade? Se alguém te oferecesse um preço e lhe dissesse assim, olha, eu vou pagar você vai receber o valor em dinheiro, mas o trato é o seguinte, a partir do momento que esse dinheiro cair na sua conta, felicidade nunca mais. Por quanto você venderia? Talvez muitos digam, não tem valor. De que adianta ter dinheiro se a gente não é feliz? Pois é, às vezes você não está sendo feliz e nem dinheiro você recebeu em troca. Você está sendo infeliz de graça, porque não consegue abrir mão dessa mágoa e desse rancor. Sabe, nada merece, nada paga o preço da nossa felicidade. E a palavra de Deus nos mostra que se por alguma razão nós perdemos a nossa felicidade, o perdão é a ferramenta mais poderosa para poder recuperá-la. Então, só para você entender, não se trata de pedir desculpa às pessoas, nem se trata de tolerar as pessoas, ou até mesmo de compreender as pessoas. Não estou falando disso agora. Márcio, eu não tenho como compreender essa pessoa, eu não tenho como aceitar, eu não vou pedir desculpa para ninguém, eu não quero conviver com essa pessoa. Não estou falando de nada disso. O perdão não é isso. Sabe? O perdão é, antes de tudo, a decisão de não retribuir o mal com o mal.
Aqui está o perdão. Ah, mas aqui está que Jesus a perdoou. Isso significa o quê? Que o Senhor suspendeu a sentença que estava contra ela. Se eu tenho um pecado, há uma sentença contra mim que será executada. O Senhor suspendeu essa sentença. É claro que toda sentença como paga de um mal é terrível. É um mal. O Senhor suspendeu a sentença contra ela. Isso é o perdão. A decisão de não pagar o mal com o mal. Só depois vem a reconciliação. E a reconciliação envolve, sim, a dura missão composta de 3 coisinhas básicas. Mas a reconciliação é o segundo passo do perdão. O primeiro é a decisão de não pagar o mal com o mal. Tá, Márcio, mas e a reconciliação? É o segundo passo. E tem a dura missão de, primeiro, para você se reconciliar, entender a dor que foi causada. E eu insisto nisso porque entre marido e mulher não dá só para ter o perdão. O perdão é a primeira etapa. Tem que ir para a reconciliação. Porque se não se reconciliar, vocês não vão se encontrar, não vão viver como marido e mulher, não vão viver como pais e filhos, vão viver como colegas distantes. Não vai ter proximidade. Sem reconciliação, não tem caminhada junto. Reconciliar é receber de novo a graça de caminhar com a pessoa. Mas eu posso perdoar e não caminhar mais com essa pessoa? Pode. Tem muita gente que, até para poder preservar o perdão, tem que se afastar. Mas como é que você vai se afastar da sua mulher? Como é que você vai se afastar do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua mãe? Então, a primeira coisa, entenda essa dor que foi causada. E muitas vezes quem nos faz sofrer é porque carrega feridas muito maiores do que as nossas. E lida com dores que nós não entendemos. A gente precisa sentar com a pessoa e conversar. Ou tentar entender a história dela quando ela não tem condições de conversar. Segunda coisa, primeira foi essa, entender a dor. Segunda coisa, um profundo arrependimento pela ofensa cometida. Para a reconciliação acontecer, tem que haver arrependimento sincero. Outro dia eu vivi uma experiência que eu não achei positiva, mas eu respeito a iniciativa da pessoa. A pessoa veio de uma forma muito aberta, muito geral, e disse: se eu fiz alguma coisa, se aconteceu, eu peço que me perdoe. Perdoado está, mas a reconciliação não admite esse tipo de tratativa, porque não há um reconhecimento, nem um arrependimento profundo do mal que foi feito. Sem esse arrependimento, a caminhada lado a lado é impossível. Você só pode puxar a pessoa de volta para caminhar com você quando você nota que ela reconheceu e se arrependeu do mal que fez. Do contrário, vai continuar fazendo a mesma coisa sempre, não é? E terceiro, a reparação da ferida criada no relacionamento. Porque se houve uma ferida, essa ferida precisa ser curada, gente. Olha, não é clichê, não é estratégia para envolver e para manter as pessoas com grupos religiosos. Não é, não. Pega o Evangelho de São Marcos e leia. Veja, quando Jesus não estava curando, ele estava libertando as pessoas. Se você tirar do Evangelho de São Marcos, que é o primeiro dos evangelhos, é o mais antigo, quando, olha, São Mateus e São Lucas escreveram o Evangelho deles, eles tinham o de São Marcos nas mãos. O Evangelho de São Marcos é o mais antigo. Se você tirar as curas e as libertações, sobra uma página, não sobra nada. Porque a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta nos curando e nos libertando. Eu sou testemunha viva disso, que o processo de cura de Deus na minha vida continua até hoje. É constante. O Senhor está sempre me livrando, sempre me libertando, e muitas vezes de mim mesmo, do que existe mal de negativo na minha vida. Então, eu e você precisamos curar as nossas feridas. Eu gostaria muito de dizer para você de uma maneira diferente, mas não posso. Nós precisamos de cura, você precisa de cura e eu preciso de cura. E sim, esses 3 passozinhos aqui exigem um grande esforço. Que passo? Entender a dor que foi causada.
um profundo arrependimento pela ofensa que foi cometida. Sem arrependimento não tem como ter reconciliação. E terceiro, a reparação da ferida causada no relacionamento. Eu preciso reparar a dor que eu causei. Eu preciso acudir a pessoa que eu machuquei. Sim, isso exige um grande esforço, mas a felicidade que isso traz compensa. Traz uma felicidade enorme. Então, talvez uma das grandes dificuldades que nós temos para perdoar, porque a gente tem, né, dificuldade de perdoar, e quem disser que não tem é porque nunca foi ferido de verdade. O dia que você for, você vai saber que é difícil perdoar. Né? Talvez uma das dificuldades que a gente tenha para perdoar é o fato de também nós não nos sentirmos perdoados. Você sabe por quê? Porque em vez de pedir perdão a Deus, como fez essa mulher, nós queremos que Deus aceite as nossas desculpas. Sabe? Se desculpar e receber perdão são duas coisas completamente diferentes. Às vezes até uma atrapalha a outra. Tem gente que vai procurar o padre e lá no confessionário fica se justificando, fica pedindo desculpas e acusando as pessoas e diminuindo a situação que envolveu o pecado dela. Eu pequei, mas a culpa não foi minha. Se não foi sua, o que você está confessando? Se você não tem culpa de nada, às vezes termina a confissão, o padre não sabe nem o que dizer, porque a pessoa não tem culpa de nada, ela foi lá só para contar a culpa alheia. Não, meu querido, o perdão só vem quando a culpa é reconhecida. Então há dois remédios para esse mal. O primeiro, esse mal de ficar criando desculpas para as coisas que nós fizemos. O primeiro deles é que Deus conhece todas as nossas desculpas. Você não precisa se desculpar diante de Deus, dizendo que foi o Renilson que causou essa situação, que se ele não tivesse te provocado, você não teria respondido dessa forma, porque o Cassiano, com o jeito dele, te irrita, e porque se ele tivesse uma outra maneira de agir, que seria muito mais fácil para você, que você foi ferido na sua infância, que você agiu com base nas mágoas, que você foi uma pessoa privada de tudo, então que por isso você acha, todas essas desculpas Deus conhece, todas, então você não precisa se esforçar para trazê-las à tona, porque o Senhor já as conhece todas, e as que são verdadeiras Ele vai usar em seu favor, então não precisa se desculpar, até para não mentir, que a mentira com Deus não cola. Esse é o primeiro remédio, Deus conhece. E o segundo, qual é? Acreditar de verdade no perdão dos pecados. Acreditar de verdade que Deus te perdoou. Porque grande parte da nossa ansiedade, ao buscar desculpas para as coisas que nós fazemos, vem de nós não acreditarmos realmente no perdão de Deus. Vem de nós pensarmos que Deus não vai nos receber de volta, que Ele não vai nos aceitar depois de tudo que a gente fez, a não ser que fique provado para Deus, de alguma maneira, que nós tivemos justificativas que possam nos inocentar. Só que isso não é perdão. Se você é inocente, você não precisa ser perdoado. Se você é desculpável, você não precisa ser perdoado. O verdadeiro perdão significa você olhar firme para o seu pecado e reconhecer para o pecado que restou, depois de todas as desculpas, depois de todas as justificativas. Você foi lá, você desculpou, você justificou, e você olha, aquela praga ainda está ali. Com toda a sua feiura, com toda a sua repulsa, quando todos os argumentos que você tinha se esgotaram, agora o que sobrou? Sobrou aquela coisa medonha que você cometeu e está ali diante dos seus olhos, com toda a sua sujeira, com toda a sua maldade, com toda a sua malícia, e ainda assim, com aquilo lá inegável, você ser completamente reconciliado com a pessoa que tiver cometido. Isso é perdão. Depois de tudo que você fez, o Senhor perdoou você. Isso e somente isso é perdão. E nós podemos ter sempre o perdão da parte de Deus, se nós o pedirmos. Você não gostaria de fazer como essa mulher nesse dia de hoje? De se debulhar aos pés de Jesus,
aceitar que você é uma pessoa amada e perdoada, e pela força deste amor você também perdoar. Porque se nós não perdoarmos os nossos irmãos, gente, se nós não perdoarmos inclusive o nosso inimigo pelo pior mal que ele nos fez, nenhum perdão vai conseguir entrar no nosso coração, também nós não seremos perdoados. E aqui está a chave para o perdão. Ser cristão significa perdoar o indesculpável. Como é que é? Ser cristão significa perdoar o indesculpável. Não tem desculpa o que esta pessoa fez. Exatamente, não tem. Ainda assim, perdoe. Mas por que eu vou perdoar? Porque Deus perdoou o que era indesculpável em você. O que você fez não tinha desculpa. O que eu fiz não tem desculpa, gente. E ainda assim o meu Senhor me perdoou. Como é que eu não vou perdoar o meu irmão? Dá-nos, Senhor, a tua graça nesta manhã. Senhor, te pedimos, Senhor, essa graça. E talvez para você que está agora aqui, acompanhando tudo isso, está se perguntando, por onde começar? Pela experiência que fez esta mulher, ela encontrou o amor e se entregou aos seus pés. Se entregue agora, entregue o seu coração àquele que te conquista e queira e deseje ser conquistado pelo Senhor. Rezemos com esta canção. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, só pra te olhar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Que Deus te dê a graça, meu irmão, minha irmã, ao longo desse dia, quem sabe fazer uma boa revisão aí do seu coração, revisitar o teu coração, revisitar a tua história e ter essa coragem de ir botando ponto final, onde você deixou uma vírgula aí em aberto, talvez há tantos anos. Hoje é a graça, Deus está te dando essa graça, à luz dessa palavra, dessa partilha da palavra, há um movimento do céu ao seu favor. Então coloque um ponto final, onde você deixou ainda as coisas abertas aí, seja feliz, o ano está só começando. Deus te abençoe e que te dê coragem. Isso, hein? É. O ano está só começando. Verdade. Para muitas coisas boas que virão pela frente. Amém, Márcio, amém. Bendito Vamos começar bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém, amém. Família Canção Nova, estamos quase no finalzinho aqui do Sorrindo para a Vida. E a gente quer atualizar você com muito carinho do nosso projeto Dai-me Almas. Olha que boa notícia, chegamos aos 9%, graças a Deus, subimos 4%, falta 91%, temos 20 dias úteis pela frente, né? Um percentual de 4,6% aí. É possível, né, Márcio? A gente chega lá. Muito, graças a Deus. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho do projeto Dai-me Almas para aqueles que estavam no início do programa, entenderem um pouco como é que funciona aqui a Canção Nova, como é que ela se mantém no ar se ela não tem patrocinadores comerciais. Pois é, gente, as coisas de Deus são assim, são feitas de amor, de boa vontade, de pessoas de bem que vão se envolvendo em torno de uma causa na qual acredito. E você que ama esta obra e quer ajudar, a gente coloca aqui para você os meios à disposição. Agora começar do Pix, porque esse assim é top, sabe? É verdade. Porque primeiro não tem taxa bancária. E segundo, chega imediatamente. Então anote aí a chave para você nos ajudar, pix.doação@cançãonova.com, vai direto para a manutenção desta obra. Não é? Se você
quer ajudar, mas você prefere outro meio que não é o Pix, escolha o seu, tem vários ali. Você pode ajudar por meio do boleto, mesmo não sendo sócio evangelizador ainda. Você pode ajudar por meio de transferência. Todas as contas estão lá para você encontrar a que mais te convém. Você pode ajudar por meio do cartão de crédito. Ensina como ajudar por meio de aplicativo. Está tudo fácil ali. É só você entrar em clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com, e ali você vai ter acesso a todos os meios, tá certo? E uma das maneiras que você também tem para poder ajudar, e aí aqui eu pego carona no que o Cassiano falou logo no início do programa, nas facilidades que o nosso Davi já colocou à nossa disposição, você pode ajudar também quando adquire qualquer material de evangelização. Hoje nós indicamos para você o livro Fica Livre do Teu Mal, não é? Se você gostou do pouquinho que você ouviu, se trouxe um pouquinho de ensinamento para você, imagine as coisas maravilhosas que você vai descobrir e as orações que você vai poder fazer ali na companhia deste livro, que tem por título Fica Livre do Teu Mal. Ele e muito mais outros materiais de evangelização, como as camisetas que foram faladas, você vai encontrar no nosso site, loja.cançãonova.com. Guardou? Muito fácil, né, gente? Cançãonova.com todo mundo já sabe. É só acrescentar o loja na frente. Loja.cançãonova.com, e tudo que você adquire ali entra direto para ajudar a manter esta obra evangelizando. Deus abençoe você. Amém. Obrigado, Márcio. Deus abençoe, meu irmão. Valeu, meu irmão querido. Bem-vindo. Bom demais. Márcio aqui com a gente. Renilson, Deus abençoe, Cassiano, meu irmão. Maestro Sapo. Até amanhã. Amanhã, com a graça de Deus. Valeu, família Canção Nova. Sorrindo pra Vida está terminando, mas a programação da Canção Nova segue firme aí. Então, que Deus te abençoe. Coragem, tá só começando. Deus tem algo maravilhoso aí pra sua vida ao longo deste ano. Grande beijo. Deus abençoe. Valeu. Amém. Apaixone-se pelo Senhor. Deus abençoe você. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar.